A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Com muita satisfação, vamos ficar juntos a partir de agora em mais um episódio da série Amigos de Deus. Você conosco através das redes sociais, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos ouve neste podcast através do Spotify, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Uma alegria contar com a sua presença para juntos vivermos este momento de reflexão. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá, em tempo de jubileu. Você que nos ouve nesta noite na Rádio Cultura, recebe o nosso abraço, o nosso carinho e pode e deve interagir conosco através do nosso telefone WhatsApp, 88 é o código de área, 998378192. Anote aí o telefone da Rádio do Bem para você dizer quem é você, de onde você está nos ouvindo, com quem, de que jeito, é em casa, é no trabalho, é no carro. 88 é o código de área, 998378192. E você pode convidar outras pessoas, você deve convidar outras pessoas. Vamos nos colocar assim em torno da mesa do Senhor, alimentados pelo seu amor, aqui com o livro Amigos de Deus. Temos 18 homilias de São José Maria Escrivá, este grande santo da Espanha, que tanta riqueza tem a nos ensinar. Foi canonizado por São João Paulo II, é o fundador do movimento Opus Dei, que se empenha pela santificação das famílias, dos profissionais, dos estudantes, a nossa vida no cotidiano. E tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje, nesse trecho muito rico da 8ª homilia de São José Maria Escrivá. Já estamos na 8ª homilia, o tema dela é Seguindo os Passos do Senhor. Você tem vivido assim, seguindo os passos do Senhor? Essa é a intenção que deve mover o nosso coração. Temos que viver imitando Jesus, seguindo os seus passos no nosso dia a dia. Então já convido você para rezar conosco, na medida em que você convida outras pessoas também. Coloque o convite deste nosso momento nos seus grupos de amigos, de família, de trabalho, de igreja. Convide outras pessoas para que juntos nos tornemos mais e mais amigos de Deus. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezando com São Tomás de Aquino, em mais um trecho da 8ª homilia de São José Maria Escrivá. Reze conosco. Senhor, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Semeai em mim a semente da vossa bondade. Essa graça de ser bom, de corresponder à bondade de Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Semeai em mim, Senhor, a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba,
que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos buscar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar. Diga, Senhor, eu quero ter uma boa conduta para vos agradar. Confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Com muita humildade, peça comigo, Jesus, orientai a minha vida. Quantas coisas eu e você precisamos decidir, escolher, organizar, mudar. Vamos pedir, Jesus, orientai a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Se você deseja tudo isto também, diga o seu amém. Se tudo isto você deseja, diga, meu irmão, diga, minha irmã, assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos a mais um trecho? Vamos lá, Dudu, Netinha, querida Dinalba, bom tê-la aqui. Alô, Cleomar, alô, Creuza, povo bom que está sempre conosco, acompanhando ao vivo o momento de reflexão, esta série, este programa Amigos de Deus. Você também pode estar conosco ao vivo, é muito fácil. Faça como a Claudiana, como a Carla, que já chegam cedo aqui, não é, gente? YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, entre 9 e 9 e meia da manhã, a gente disponibiliza já o seu acesso e você nos acompanha ao vivo, faz conosco, episódio por episódio da série Amigos de Deus. 8ª homilia, lá do ano de 1955, diante do Sacrário, São José Maria Escrivá, e aquelas pessoas que tiveram o privilégio de estar bem pertinho dele, olhando o seu exemplo, desfrutando do seu testemunho de vida, aprendendo com os seus ensinamentos. E nós estamos, mesmo a uma certa distância, ele está lá no céu, não é? E nós aqui pelejando para chegar lá, mas continuamos desfrutando dos seus ensinamentos. Estamos em uma sequência muito interessante, que nos fala a importância de viver seguindo os passos do Senhor, como bater do coração, constantemente, sem parar. Sabe o que acontece? Quando o coração para, a gente morre. Se nós deixarmos de viver seguindo os passos do Senhor, a gente morre também na nossa vida espiritual. Vamos ouvir então, hoje já é a 5ª parte dessa sequência bem rica, como o bater do coração. Já chamou alguém? Dá tempo ainda. Chama amigos, pessoas da sua família, pessoas que trabalham com você, para que a gente possa crescer nesse conhecimento de Deus, nesta amizade com Deus. Vamos lá. Vamos ouvir São José Maria Escrivá. Permiti-me que martele em vós, uma vez após outra, o caminho que Deus espera que cada um percorra, quando nos chama a servi-lo no meio do mundo, para santificar e santificar-nos através das ocupações habituais. Com um senso comum fantástico e ao mesmo tempo cheio de fé, pregava São Paulo. Na lei de Moisés está escrito: não ponhas mordaça ao boi que debulha.
e interroga-se: porventura Deus tem cuidado dos bois? Não é antes por nós mesmos que ele o diz? Sim, é por nossa causa que se escrevem estas coisas, porque quem lavra deve lavrar com esperança, e quem debulha deve fazê-lo com a esperança de participar dos frutos. A vida cristã jamais se reduziu a um entrançado aflitivo de obrigações, que deixa a alma submetida a uma tensão exasperante. Amolda-se às circunstâncias individuais como uma luva à mão. E pede que, no exercício das nossas tarefas habituais, nas grandes e nas pequenas, com a oração e a mortificação, não percamos jamais o ponto de mira sobrenatural. Pensai que Deus ama apaixonadamente as suas criaturas e, aliás, como é que trabalhará o burro se não lhe dão de comer? Nem dispõe de algum tempo para restaurar as forças? Ou se lhe quebram o vigor com excessivas pauladas? O teu corpo é como um burrico. Um burrico foi o trono de Deus em Jerusalém, que te leva ao lombo pelas veredas divinas da terra. É preciso dominá-lo para que não se afaste das sendas de Deus e animá-lo para que o seu trote seja tão alegre e brioso quanto é possível esperar de um jumento. E aí, gente, hoje precisa um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de profundidade aqui de São José Maria Escrivá, mas sempre com muita clareza. É só a gente ficar atento que a gente consegue colher coisas maravilhosas para a nossa vida. São José Maria está aqui nos comparando com boi, com jumento, com burro. Na realidade, ele traz uma reflexão que São Paulo faz, eu quero que você confira. É muito importante, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do 9 ao 10. Já deixa anotado aí no seu diário espiritual para depois você conferir. São Paulo falando no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo do 9 ao 10. Na realidade, São Paulo aqui está fazendo uma citação do livro do Deuteronômio. Você pode também depois conferir no Deuteronômio essa passagem. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Veja como toda a reflexão de São José Maria tem como base a palavra de Deus. A gente está aqui rezando com a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Anotou? Deuteronômio 25, versículo 4. Muito bem. Então, o que é que São José Maria está fazendo hoje conosco? Martelando, mais uma vez, qual é o caminho que Deus espera de cada um de nós. Deus tem um projeto para a sua vida, meu irmão. Deus tem um roteiro, um desígnio, uma vontade. E a vontade de Deus é a sua felicidade. A vontade de Deus é a minha felicidade. Já experimentada nesta vida, apesar de todas as dificuldades, os problemas, os sofrimentos que são frutos daquele pecado original lá no início, porque Deus queria um mundo 100% feliz, no amor. Foi assim que Ele nos criou. Mas tudo começou a ficar diferente, sofrido, carente, quando o homem pecou. E Deus tem um roteiro para que, assim como Jesus, a gente possa reverter toda esta realidade e não só restaurar, mas elevar a nossa felicidade. Mas para isso a gente precisa viver como Jesus viveu. Viver seguindo os passos do Senhor. E aqui São José Maria está insistindo conosco para que vivamos da maneira correta no meio deste mundo.
servindo no meio do mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente olha para Jesus e entende o que é que a gente deve ser. Eu vim não para ser servido, mas para servir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Foi por isso que eu vim também, e você também. Foi Jesus quem nos disse isso. Aquilo que Jesus diz de si, de alguma forma ele está dizendo para você, está dizendo para mim. Veja que Jesus diz que é a luz e depois diz, vós sois a luz. Você está entendendo? Jesus é este roteiro, Jesus é este projeto que o Pai tem para mim e para você. E qual é este projeto? Servi-lo no meio do mundo. Você não foi criado à toa, você não nasceu à toa, você não existe à toa, você nasceu, você foi criado, você existe para ser gente boa. Para, assim como Jesus, passar por esta vida fazendo o bem. Esse é o roteiro da minha vida e a sua. É isso que Deus pede da minha vida e da sua. Santificar e sermos santificados pelas ocupações habituais. Olhando de novo para Jesus, veja que Jesus viveu uma vida normal, uma vida natural. Para santificar a nossa humanidade, Jesus viveu com naturalidade, embora com sobrenaturalidade, com um sentido sobrenatural, para resgatar a humanidade, para tirar o pecado do mundo, para nos dar uma nova oportunidade, para nos abrir para a glória da eternidade. Jesus viveu com naturalidade. Nasceu como todo humano nasce. Veja que o nascimento de Jesus foi de uma mulher perfeitíssima, Maria Santíssima. Mas Jesus não veio numa bola de fogo descendo lá das alturas. Jesus nasceu numa manjedoura, como um menino pobre. Cresceu com outras crianças. Foi adolescente com outras crianças. Aprendeu a trabalhar com o pai, como muitos jovens. Foi trabalhador, foi carpinteiro, foi artesão. Cresceu e morreu como um ser humano qualquer, mesmo sendo Deus perfeitíssimo. Claro, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É isso que a gente professa na nossa fé. Mas é muito importante, neste roteiro, ver que Jesus viveu as ocupações habituais de um ser humano. Será também através destas ocupações habituais que nós vamos ser santificados e santificar as pessoas. Tornar este mundo melhor, tornar as pessoas realmente como Deus as quer. Homens e mulheres boas, santas, vivendo a vida de Deus. É através do nosso dia a dia. Não é de uma forma espetacular. É ali, na nossa casa, ao acordar, ao trabalhar, ao conviver, ao sair para o trabalho. E claro, também frequentando a nossa igreja, nas ocupações habituais. E aqui, São José Maria traz, então, essa colocação de São Paulo, que vai atrás de um trecho lá do Deuteronômio para nos dar um ensinamento muito interessante. Não ponhas mordaça ao boi que debulha. Isso é uma citação do Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Para a gente entender essa citação. Não sei se você sabia que boi debulha. Né? Quando a gente pensa em debulhar, né, nós aqui do Nordeste, a gente já lembra das espigas de milho, que é uma coisa muito aqui da nossa cultura. Mas havia naquela região, naquelas épocas, né, essa prática também para debulhar o trigo. O trigo ele está com o seu grão dentro de uma casquinha, né? Você já viu assim um trigo, pelo menos numa foto, numa imagem. Então ele tem aquela espigazinha e tem os grãos dentro das casquinhas. Então eles colocavam ali no chão as espigas daquele trigo
e o boi, né, o animal, ficava ali com os cascos machucando aquelas espigas, ia quebrando as casquinhas e ficava aquela mistura de cascas e de grãos, e depois o próximo movimento era jogar aquilo para o ar, e aí o vento levava as cascas e ficavam os grãos. Muito bem. E o que é que Deus, lá para Moisés, determinou? Não colocar mordaça no animal quando ele estivesse debulhando. Porque qual era a ideia de quem colocava a mordaça? Era para que o animal não comesse, não aproveitasse a hora lá e comesse o trigo. Então ele tinha que fazer só o trabalho, mas não tinha que se alimentar. E aqui São Paulo está dizendo, olha, você já entendeu que Deus não está falando isso simplesmente por conta dos animais. Se Deus deu essa lei, tudo bem, no senso de justiça com relação ao animal, coitado, tá trabalhando, não tem direito a dar uma comidinha no trigo também? Porém, Deus tem um cuidado muito maior comigo e com você. E esse é o ensinamento que Deus queria dizer para nós. Deus falou isto, diz São Paulo, por nossa causa. Porque temos que trabalhar com esperança de participar dos frutos. Se a gente traz isso para a nossa vida, significa o quê? Olha, eu e você, nós acordamos, levantamos, trabalhamos, uns em casa, né? Limpando a casa, varrendo a casa, outro fazendo comida. Talvez você agora está nos acompanhando, fazendo alguma coisa para comer ou para alguém comer. Saímos de casa, vamos para o trabalho. Quanta coisa a gente faz durante o dia, para quê? Com que esperança? Ah, para sobreviver. Certo, para quê? Então, tem que ter um algo mais. Porque senão fica muito pequeno. Fica muito vazio o nosso roteiro de vida. É comer só para sobreviver, é trabalhar só para comer e comer só para sobreviver. Tem que ter um algo mais. Tem que ter uma esperança a mais. Nós precisamos viver mais com essa expectativa da eternidade. Saber que a nossa vida aqui tem esse fim mais imediato, o cuidado com a nossa vida, o cuidado com a vida das pessoas que convivem conosco, as nossas responsabilidades no meio dessa sociedade, mas tudo isso vai ganhar um sentido muito maior se o nosso olhar se volta para a eternidade. Se nós entendemos que vale a pena aquilo que nós estamos fazendo hoje e que vamos colher amanhã. Essa é uma das compreensões que nós podemos tirar desse ensinamento que São José Maria quer nos dar a partir da reflexão de São Paulo. Este sentido verdadeiro e profundo da nossa vida cristã. Porque para muita gente, esse ponto aqui é interessante, a gente refletir, para muita gente o que é uma vida cristã, assim, uma vida religiosa, uma vida cristã. É rezar, ir à missa, praticar a caridade, e aí você vai fazendo uma lista de obrigações. E para muita gente, uma lista de obrigações restritas ali ao templo da igreja. É eu pagar o dízimo, ajudar na igreja, fazer isso, fazer aquilo. E São José Maria está dizendo que a vida cristã não é simplesmente este entrançado de obrigações, que até gera aflição, gera tensão, porque é muito ruim você viver oprimido por obrigação. Se a minha relação com Deus for uma relação a partir do medo, da obrigação, da imposição, isso só gera tensão, isso só gera aflição. Porque não há uma liberdade, não há uma espontaneidade, não é o amor que está movendo o meu coração. Este é um aspecto. O outro,
Seria um grande erro achar que a nossa vida cristã é algo separado da nossa realidade. De novo, olhando para Jesus, Deus se fez homem, mistério da encarnação. Há esta integração. Deus entrou na nossa realidade. Deus entrou na nossa naturalidade. Por isso que São José Maria diz que a vida cristã, ela amolda-se às circunstâncias da nossa vida como uma luva à mão. Você já colocou uma luva? Ela encaixa direitinho, né? Nos nossos dedos, na nossa mão. Então, a nossa vida cristã, ela deve se encaixar, se encarnar na nossa realidade. Eu não posso viver uma realidade na igreja e outra em casa, e outra no trabalho. Eu e você, nós somos cristãos na igreja, em casa, no trabalho, nas ruas, dormindo, acordado, sozinho, com gente do lado. A vida cristã deve se amoldar a todas as nossas circunstâncias individuais. Quando está tudo bem, quando está tudo mal, quando eu estou com saúde, quando eu estou doente. É mais ou menos como aquela fórmula do casamento, não é? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. É assim que eu devo viver a minha vida cristã. E nessa perspectiva, nessa esperança, neste sentido de eternidade. Fazendo tudo com este Espírito de Cristo, seguindo os passos do Senhor, como bater do coração nas tarefas habituais. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Nas coisas grandes ou nas coisas pequenas. Em tudo o que eu faço, em tudo o que você faz, nós temos que fazê-lo com oração, em espírito de oração, unindo a Deus o nosso coração, com mortificação, entendendo cada uma daquelas ocasiões como uma oportunidade de renunciar a nós mesmos, de abraçar a vontade de Deus, aproveitando as contrariedades para crescer na santidade. Você está entendendo? Viver o nosso cotidiano, viver a nossa realidade, sem botar uma mordaça na nossa boca, nos alimentando daquelas oportunidades. Não ponhas mordaça ao boi que debulha, ou seja, eu estou ali no meu dia a dia, vivendo, trabalhando, fazendo o que eu tenho que fazer, descansando, sei lá, em todas as circunstâncias, eu tenho que também ir me alimentando daquelas ocasiões nessa perspectiva espiritual. É o corpo se alimentando, mas a alma se alimentando também. É a alma se alimentando, mas é o corpo se alimentando também. Nunca esquecer que nós temos essas duas dimensões integradas, corpo e alma. Não podemos viver quebrados, temos que viver integrados. Isso só é possível, escuta, Silvânia, presta bem atenção. Isso só é possível quando nós não perdemos o ponto de mira sobrenatural. Lembra, em episódios lá para trás, em outras homilias, São José Maria nos falava dessa história desse ponto de mira. Outras vezes ele usa a expressão meta. Qual é o seu ponto de mira? Qual é a sua meta? É ter a sua casa própria? É uma meta boa, é um ponto de mira bom. Mas a razão da sua vida é ter uma casa própria? Qual é o seu ponto de mira? É casar. Você é solteiro, você é solteira, então seu ponto de mira é aquele rapaz, é aquela moça, é casar, ter muitos filhos, algo muito importante, louvável, desejado. Mas a sua vida toda deve ser em função disso. Para alguns o ponto de mira é o dinheiro, ter dinheiro, enriquecer. Para quê? E depois, você tiver todo o dinheiro do mundo, o que é que você vai fazer mais? Acabou, você já tem o dinheiro todo do mundo, e agora? Sua vida perdeu o sentido.
Nós precisamos, irmãos, de um ponto de mira sobrenatural. Vamos ter as nossas metas nesta vida, é normal, isso é necessário até. Quanta coisa a gente precisa planejar, almejar nesta vida, não significa esquecer disso, mas nós temos que ter um ponto de mira sobrenatural. Viver esta realidade natural, como Jesus viveu, seguindo os passos do Senhor, em vista de algo sobrenatural, em vista da salvação, em vista da união eterna com Deus, entendendo que tudo isso, todas essas nossas metas importantes, necessárias, é ruim alguém viver sem meta, mas são passageiras, são provisórias. Tudo vai passar, só Deus vai ficar. Então, viver, meu irmão, minha irmã, as circunstâncias da vida, as tarefas habituais da nossa vida, sem jamais perder este ponto de mira sobrenatural. E aí, por isso que São Paulo usa essa comparação. O burro não vai trabalhar se não comer. Ele precisa comer para trabalhar. Então, é algo lógico e justo. O burrinho está trabalhando ali, está quebrando, o animal está quebrando os grãos, as sementes, ou melhor, as cascas para dali tirar os grãos e as sementes. Deixa ele comer também. O animal precisa restaurar as suas forças. O animal não pode ser violentado, espancado, porque senão ele vai ficar enfraquecido, sem forças. O que é que isso tem a ver com a gente? Aí, de novo, a compreensão. Nós somos corpo e alma integrados. E aqui existe uma comparação muito interessante. O nosso corpo é como se fosse o animal que trabalha, mas trabalha submisso à alma. Não é que nós somos duas coisas, nós somos uma coisa só, corpo e alma, integrados. Só separa um pouquinho quando a gente morre, mas depois vai juntar de novo na ressurreição. Ou uma ressurreição maravilhosa para os justos, ou uma ressurreição monstruosa para aqueles que se entregaram ao pecado e se afastaram de Deus. Somos essas duas realidades. E nessas duas realidades unidas, o nosso corpo, ele é como o burrinho. É isso que São José Maria está dizendo. Ele precisa ser alimentado. Então, é justo que a gente cuide do corpo. É justo. Você não pode viver como se fosse um anjo. Então, você precisa alimentar o seu corpo. Você precisa zelar pela saúde do seu corpo. Mas você não pode pensar que tem só corpo. Essa é a questão. O nosso corpo está levando a nossa alma pelas estradas da terra, rumo ao céu. A gente precisa cuidar dele, a gente precisa zelar por ele. Eu tenho falado aqui quanta gente tem se preocupado cada vez mais com cuidado com a saúde, com as atividades físicas. Nota 10, é isso mesmo, porque é o nosso jumentinho, é o nosso burrinho, a gente tem que cuidar dele, mas temos que entender que ele é, claro, tudo isso somos nós juntos, corpo e alma, mas nessa compreensão didática, ele é o burrinho, é o jumentinho que vai nos levando, como São José Maria lembra que Jesus entrou em Jerusalém em cima de um jumento? Então, a minha alma vai em cima desse jumentinho, deve ir em cima dele para o céu, para Jerusalém celeste. E a gente tem que ter cuidado para cuidar desse jumentinho do corpo, para ele estar sadio, para ele estar bem. Agora, atenção, mas também temos que estar atentos para que ele não se afaste do caminho. Opa, será que o meu jumentinho, o meu corpo, o meu burrico, no meu dia a dia, nas circunstâncias da minha vida, em casa, no trabalho, será que ele está pocotó, 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 indo rumo ao céu? Temos que animá-lo, é bonita essa comparação, para que o seu trote seja tão alegre e brioso quanto é possível.
meu corpo deve caminhar com alegria, de uma forma honrada, para a glória do céu. Essa compreensão que nós temos que ter. E deixar que essas duas realidades sejam alimentadas. Precisamos alimentar o nosso corpo? Sim, mas precisamos também alimentar a nossa alma. Por isso que não dá para viver só para trabalhar sem rezar. Assim como não dá para viver só para rezar sem trabalhar. Veja como há uma integração. É isso que São José Maria está martelando aqui, no meu e no seu coração. Eu quero que você reze comigo, pedindo esta compreensão. Senhor, reaviva no meu coração a luz do mistério da tua encarnação. Senhor, que eu entenda o sentido da minha vida no meio deste mundo, que aqui eu fui colocado para que a minha vida, como a tua, possa ser um instrumento de bênção para tantas outras pessoas. Senhor, eu quero servi-lo no meio deste mundo. Senhor, ajuda-me a entender que naquilo que eu faço no meu dia a dia, em casa, no trabalho, na igreja, onde quer que eu esteja, eu devo me empenhar para santificar as pessoas, para tornar as pessoas santas e também para ir sendo santificado, Senhor, nas minhas ocupações habituais. Que eu não separe a minha vida espiritual da minha vida natural, mas que tudo viva integrado. Que a minha vida cristã, Senhor, não se reduza a uma série de obrigações religiosas, rituais, espirituais, mas se amolde a todas as circunstâncias da minha vida como uma luva à mão. Que todas as minhas tarefas habituais sejam vividas com este ponto de mira, Senhor. Unir-me a Ti um dia para sempre no céu. Reavive em mim este ponto de mira sobrenatural dia após dia Senhor. E vai restaurando, Senhor, as minhas forças corporais e espirituais, para que eu possa, utilizando a dádiva que é o meu corpo, caminhar firmemente nas sendas, nas vias, nas estradas deste mundo, até um dia chegar a Jerusalém Celeste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Chegamos assim ao final, meu irmão, minha irmã, de mais um episódio. Hoje a quinta parte, concluindo, a quinta parte da sequência Como Bater do Coração. Próximo episódio nós já vamos entrar em uma outra sequência, ainda dentro da oitava homilia, vamos falar sobre espírito de penitência, algo indispensável também para quem quer viver seguindo os passos do Senhor. Antes de sair, reze conosco uma Ave Maria, por favor, reze nas nossas intenções, nós queremos rezar também nas suas. Deixando o convite para sábado você estar conosco em mais uma celebração da Santa Missa aqui na sede da Comunidade Mariana Boa Semente em Quixeramobim. Vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a você, que ficou conosco até agora.
Não saia sem deixar o seu comentário, o que foi que Deus lhe falou, aonde Deus lhe tocou. Como é que você está cuidando do seu jumentinho, hein? Do seu burrico. Está exagerando? Está esquecendo que tem uma alma que deve estar conduzindo este jumentinho? Seu jumentinho está a cavalo sobre a sua alma, está tudo ao contrário? A gente tem que pensar sobre isso, é muito importante. Deixe seu comentário e compartilhe este conteúdo com outras pessoas. Pode ser que tenha pessoas aí que esqueceram que precisam cuidar do corpo, estão procurando viver uma vida espiritual em outro planeta. Pode ser que tenha pessoas que você conheça que esqueceram que tem alma e pensam que precisam cuidar só do corpo. Muito importante essa integração. Um abraço, até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.